Olá, sejam muito bem-vindos ao Orla, o Observatório da Realidade Latino-Americana, uma produção do Centro de Estudos Latino-Americanos. Meu nome é Aquiles Melo e a proposta de nosso projeto é mantê-los informados sobre os acontecimentos de nossa pátria grande. Nesse segundo episódio, nós vamos discutir as eleições na Bolívia. No último dia 20, milhares de eleitores se dirigiram às urnas para decidir se dariam um novo voto de confiança ao projeto de Evo Morales. Para discutir um pouco a conjuntura política da Bolívia nesse processo, bem como as tensões que ocorreram durante o processo eleitoral, nós convidamos o nosso colaborador do CESLA, o professor Cleito Mendonça, professor da Universidade Federal do Ceará, que estava na Bolívia acompanhando as eleições, a trazer mais informações sobre o pleito, bem como a conjuntura política envolvendo a Bolívia neste momento. Bom, o Evo Morales começa a sua trajetória política como líder sindical das federações dos cocaleiros do Trópico de Cochabamba, não é? Ele, em 1997, é eleito deputado na Bolívia e já em 2002 ele se candidata à presidência e por uma margem muito pequena ele fica em segundo lugar, atrás do Gonzalo Santos de Lozada, que já havia sido candidato, já havia sido presidente no começo dos anos 90, não é? Nessa época, ainda na Constituição anterior, a Constituição de 1967, estabelecia que se nenhum candidato obtivesse mais de 50% dos votos, havia um segundo turno indireto. O parlamento que saía daquelas eleições escolhia dentre os dois primeiros colocados quem seria o presidente. E, bom, esse parlamento elege o Gonzalo Santos de Lozada, mas que faz um governo de crise perene, né? Você já vinha numa conjuntura de um crescente descontentamento político e social na Bolívia. Foram eleições com altas abstenções, uma grande fragmentação, não é? O próprio Gonzalo Santos de Lozada, que fica em primeiro lugar, com 20 e poucos por cento apenas do voto popular, não é? E apenas menos de 2% na frente do Evo Morales nessa eleição. E ele faz um governo, né, muito breve, de crise perene, que fica marcado por aquela série de protestos, de revoltas sociais, que ficaram conhecidos como a Guerra do Gás, não é? Porque, enfim, conflitos em torno de uma proposta de exportação do gás boliviano via portos chilenos, começa a crescer cada vez mais demandas pela nacionalização desse gás e pela convocação de uma Assembleia Constituinte. Em outubro de 2003, o Gonzalo Santos de Lozada acaba renunciando à presidência e assume então aquele que era o seu vice, Carlos Mesa, que foi nessa eleição agora candidato novamente e ficou em segundo lugar. Mas Carlos Mesa, que era, na verdade, originalmente um intelectual, até bastante respeitado na Bolívia, até por essa razão ele havia sido escolhido como candidato a vice, não é? Ele é historiador, jornalista, cineasta, enfim. Mas o próprio Carlos Mesa também, que não tinha nenhuma base política própria, tenta montar ali umas coalizões ad hoc ali enquanto dura a sua presidência, também enfrentando uma conjuntura muito radicalizada, né, demandas por essa convocatória de uma Assembleia Constituinte pela nacionalização do gás, que ele tenta dar algumas respostas, mas a meias, não é? Ele, por exemplo, não chega a convocar a Constituinte, mas promove uma reforma na Constituição, algumas emendas que permitiriam a convocatória dessa Constituinte por meios institucionais, e não chega a nacionalizar o gás, mas convoca um plebiscito, né, consultando a população em 5 perguntas ali, sobre alguns temas relativos a isso, né, sobre se desejava essa nacionalização, de que maneira, usar os recursos do gás como diplomacia para tentar recuperar um acesso ao litoral, enfim. Mas ele, né, faz um governo ali cheio de vacilações, de temores, não chega a dar essas respostas efetivas. Ele chega a entregar o cargo uma vez, né, renuncia, mas há algumas pressões para que ele fique, então ele permanece, até que em 2005 ele novamente, diante de outros impasses, resolve entregar o cargo outra vez, e dessa vez a renúncia dele é aceita, e, enfim, na linha sucessória assumiriam então o presidente da Câmara e o presidente do Senado, não é, que acabam renunciando diante de todo aquele caos social que ainda reinava, acabam renunciando antes de assumir. Assume então o presidente da Suprema Corte, Eduardo Rodrigues Veltzé,
que, de acordo com o que mandava a Constituição, convoca as eleições antecipadas de dezembro de 2005, nas quais o Evo Morales novamente se candidata e dessa vez vai ser eleito com 53, alguma coisa por cento, quase 54. Primeira vez na história da Bolívia que um candidato era eleito em primeiro turno, não é? Enfim, mas esse primeiro governo do Evo Morales, né, de 2006 até 2008, vai ser um governo que até 2009, na verdade, não é? Vai ser um governo que até o segundo semestre de 2008 também vai ser marcado por fortes crises, fortes confrontos sociais, não é? Ele tinha ali uma base social muito forte de apoio, sobretudo na região das terras altas do Ocidente, né, o chamado Altiplano Ocidental Boliviano, ali onde fica La Paz, Oruro, Potosí, também nos vales de Cochabamba, pouco Chuquisaca, mas enfrentando uma forte oposição das antigas elites políticas e econômicas bolivianas, né, desalojadas do poder central naquelas eleições, mas que haviam conseguido se eleger para os governos dos departamentos da região norte-oriental, conhecida como Meia-Lua, ali pelo formato no mapa, não é? Que elas formam ali, esses departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz e Tarija, não é? Sobretudo Santa Cruz, que é o departamento mais rico, a sede do agronegócio, e Tarija, onde estão as principais reservas de gás, né, da Bolívia. Então é um governo marcado muito fortemente por essa confrontação ali entre esses dois blocos em pugna até ali por volta de setembro, outubro de 2008, até que, enfim, o governo consegue, né, vencer esse confronto com essas elites, consegue destravar o processo constituinte, que chegou até a ficar ameaçado de não terminar, né? A Constituição, a Assembleia Constituinte propriamente dita, termina ali no finalzinho de 2007, mas precisava-se de a convocação de um referendo, né, popular para aprová-lo ou não, e o governo, que tinha uma leve maioria na Câmara, mas tinha minoria no Senado, não conseguia aprovar esse plebiscito, né, esse referendo constitucional, até que, enfim, no meio de severos conflitos, né, de enfrentamentos de rua mesmo com essa oposição, uma parcela mais moderada dessa oposição resolve fazer um pacto com o governo, que faz cerca de 100 emendas a esse projeto constitucional que sai ali da Constituinte, e destrava esse processo, permite convocar esse plebiscito que, enfim, termina aprovando a Constituição, não é? Então, no final de 2009, termina esse primeiro mandato e Evo Morales se candidata à reeleição, né, dessa vez já nos marcos da nova Constituição, e aí ele obtém um resultado até ainda mais amplo do que aquele que ele havia obtido em 2005. Né? Consegue fazer 64, alguma coisa por cento de votos, e com isso obtém inclusive uma maioria muito folgada no Legislativo de 2/3, né? Mais de 2/3 em ambas as câmaras. É importante de ressaltar que nessa nova Constituição promulgada em 2009, o Legislativo ele é em parte eleito atrelado ao voto na presidência. Né? Você tem a Câmara de Deputados boliviana, desde uma reforma que foi feita ali nos anos 90, durante o primeiro governo do Gonzalo Sánchez de Lozada, instituiu-se um sistema misto, né, distrital misto, como a gente chama aqui no Brasil, onde você tem um pouco mais da metade dos deputados são eleitos em distritos de um deputado, cada um, né, e essa outra, um pouco mais da metade, são eleitos numa lista fechada, né, os partidos indicam a lista já toda fechada, na ordem em que eles vão ser eleitos de acordo com o número de cadeiras que se fizer, e essa parte da lista é atrelada no voto na presidência. Então isso quer dizer que se você vota no MAS para presidente, né, no partido do Evo Morales, você automaticamente também está votando nessa lista para essa parte da Câmara. No deputado distrital você vota em quem quiser, né, inclusive um da oposição se quiser, mas na parte da lista você está votando atrelado no presidente. E a mesma coisa para o Senado, né, o Senado inteiro é eleito numa lista fechada e essa lista também é atrelada nesse voto na presidência. Então, com essa maioria que o Evo Morales faz nas eleições, né, e somado também com a força territorial muito grande que o MAS tem em muitos lugares, consegue eleger uma maioria muito folgada no Legislativo. Então, esse segundo governo
é um governo de muito mais tranquilidade institucional, né? Esse conflito com a região do Oriente também ele se pacifica um pouco. E aí é importante que a gente ressalte que nessa pacificação tem a ver o fato também de que o governo buscou acordos programáticos com essas elites econômicas, não é? Então, o governo caminha, né, relativamente ao centro, modera algumas de suas bandeiras históricas que incomodavam ali essas elites econômicas, não é? Inclusive nesse pacto que permitiu destravar o processo constitucional e convocar o plebiscito da Constituinte, uma das coisas que foi alterada na Constituição foi o fato de que um limite de hectares que a Constituição estabelece para o tamanho máximo de propriedade rural, ele passa a ser, né, a partir desse acordo, não retroativo, ou seja, só nas terras registradas a partir de então. Então, as que tinham sido registradas antes, no latifúndio mesmo que fosse muito maior do que o tamanho máximo permitido, isso não aconteceria nada. Então, além disso, né, não foi só isso, então alguns decretos que foram sendo aprovados ao longo do tempo, né, facilitando, enfim, perdoando dívidas rurais, perdoando multas por desmatamento ilegal, permitindo aumentar o tamanho da fronteira agrícola, inclusive às custas de algumas terras protegidas anteriormente, enfim. Isso tudo faz com que, não é, esse conflito ele se modere bastante, né? Santa Cruz continua sendo a região mais, né, onde o MAS sempre teve mais dificuldades, né, a região de mais forte oposição ao governo, mas nem se compara ao que foram aqueles 3 primeiros anos, né, entre 2006 e 2008, até porque a situação econômica da Bolívia melhorou muito, né, aproveitando esse grande ciclo das commodities, mas também algumas das políticas adotadas, né, como a própria nacionalização dos hidrocarbonetos, que permitiu que uma boa parte desse excedente da exportação do gás, que antes acabava, né, mandado para o exterior, ficasse dentro do país. Isso permitiu um ciclo de expansão econômica da Bolívia como nunca se viu antes, que somado, né, a essa estabilidade política também, em grande sentido, inédita, permitiu que, enfim, não é, uma boa parte desse empresariado, ainda que tivesse suas desconfianças, né, e desgostos com relação a esse novo grupo político que ali estava no poder, passou a ficar muito mais quieto, não é? Pelo menos politicamente, e até porque estava ganhando bastante dinheiro. Então, uma outra coisa que foi colocada nesse acordo que modificou a Constituição conforme havia saído da Constituinte antes de ser aprovada no plebiscito, uma outra questão que foi ali colocada foi uma cláusula transitória que estabelecia que aquele primeiro mandato do Evo Morales, mesmo ele tendo se dado antes da atual Constituição, ele computaria para fins de se saber o limite de reeleições, né? A Constituição, ao final, apenas permite uma reeleição consecutiva e foi colocado ali num dispositivo transitório de que aquele primeiro mandato, mesmo sendo antes da atual Constituição, ele valeria para esse cômputo. Só que chegando próximo ao final ali desse segundo mandato, né, entre 2013 e 2014, o governo promove uma consulta ali na Suprema Corte, que acaba lhe sendo favorável e estabelece que aquele dispositivo transitório não valeria e que, enfim, o primeiro mandato, né, para efeitos do limite de reeleições, seria aquele iniciado em 2010, né, após a eleição de 2009. Então, portanto, aquela eleição de 2014 seria a primeira reeleição de Morales, embora fosse o seu terceiro mandato. Foi uma medida que, né, não deixou de ter certa polêmica, embora nos marcos da Constituição ela estabelece que a Corte Constitucional, né, a Suprema Corte Constitucional, ela deve se basear nos seus julgamentos não apenas no texto explícito da Constituição, mas no que eles chamam lá de o espírito da Constituinte, conforme registrados em seus atas, né, registros, enfim, todo o processo até a aprovação final.
Então, houve certa polêmica, mas havia certa base para o julgamento, né, conforme eles tiveram. Então, a oposição esperneou um pouco, mas no final acatou. E nessa eleição, o Morales se reelegeu de novamente com muita facilidade, né, um pouco menos folgada do que a anterior, né, onde ele tinha tido 64%, nessa ele teve, né, apenas 61% nessa eleição. Voltou a fazer uma maioria muito folgada de 2/3 no parlamento. Só que nem bem começa esse terceiro mandato, muito mais do que quaisquer preocupações programáticas, agenda econômica, reformas, ou seja lá o que for, o que passou a dominar essa agenda do governo nesse mandato passa a ser uma preocupação de como fazer para que o Evo Morales pudesse novamente ser candidato nessas eleições de 2019, né? Mas isso estamos falando ali entre 2014 e 2015, né? Então, já do comecinho desse mandato, já estavam, a principal agenda era essa pauta para 5 anos depois. Enfim, o governo, que tinha essa maioria muito folgada no parlamento, acaba aprovando ali, né, ainda em 2015, uma emenda à Constituição. Ele tinha a maioria qualificada para fazer isso facilmente, que permitiria uma nova candidatura à reeleição. Só que essa Constituição de 2009, ela estabelece que qualquer emenda constitucional aprovada, para valer, ela precisa, depois de aprovada no parlamento, ser passada num referendo popular. E nesse referendo, né, realizado ali em 21 de fevereiro de 2016, o governo perde. Pela primeira vez perde uma eleição ali nacional, por uma margem muito estreita, não é? Foi 51, alguma coisa contra 49, outra coisa, mas perde. E o governo, em vez de aceitar aquele resultado, passa então a ficar questionando, alegando que teria havido uma manipulação da opinião pública a partir da imprensa, por conta de uma série de escândalos de corrupção que vinham sendo denunciados ali sistematicamente por aquela época, não é? Uma delas até que ficou bem famosa, de um suposto filho que o presidente teria com uma jornalista, que depois não conseguiram provar muito bem essa história do filho, mas ficaram alguns indícios ali de possível tráfico de influência dessa pessoa com relação ao governo. Enfim, então o governo, alegando isso, ficou desmerecendo, desqualificando o resultado daquela eleição, e ficou ainda durante quase todo esse terceiro mandato essa grande preocupação de como é que o MAS poderia voltar a colocar o Evo Morales como candidato outra vez, apesar de não ter conseguido modificar a Constituição. Então, muitas possibilidades foram sendo ventiladas ao longo de todo esse tempo, e ao final decidiram novamente recorrer ao Tribunal Constitucional, alegando um convênio, agora não lembro o número, um convênio da Organização dos Estados Americanos, que diz que todo cidadão deve ter direito a poder ser candidato, não é? E que isso seria um direito humano fundamental. Então o governo arguiu na Suprema Corte que esse limite que a Constituição estabelecia ao número de reeleições seria uma violação dos direitos humanos, não é? E a Corte Constitucional, onde o governo de fato tem maioria muito folgada ali de juízes que lhe apoiam, acabou dando razão ao governo e estabelecendo que não haveria mais qualquer limite à reeleição, né, ao número de reeleições possíveis, né, desde que você seja votado nelas e ganhe as eleições, em todos os cargos, né, no caso não só a presidência, mas também para governadores e prefeitos. Hoje em dia, na prática, na Bolívia não existe mais qualquer limite ao número de reeleições consecutivas possíveis. Então, isso gera, né, um grande problema já desde então, porque muitas das pessoas da sociedade civil boliviana começam a alegar então que essa nova candidatura do Evo Morales não seria legítima, não é? Tentam ali fazer mobilizações populares, né, usando o slogan 21F, né, de 21 de fevereiro, a data do referendo, como para dizer que o governo não poderia, né, ser candidato, tentando pressionar que as instituições não habilitassem essa sua candidatura. Não conseguem obter um volume suficiente de pressão popular para impedir que ele fosse candidato, não é? Então, no final das contas, a própria oposição, né, as oposições, na verdade, melhor dizendo, porque seguiram um tanto quanto bastante fragmentadas,
embora apesar de todos os chamados para que apresentasse uma candidatura única, para tentar então obter uma maioria como houvera sido ali durante o referendo, não é? Poder ter, talvez reeditar aqueles 51% que tiveram contra o Evo Morales, não conseguem, mas continuam então ao longo de toda essa conjuntura eleitoral, colocando essa questão da suposta falta de legitimidade dessa candidatura como a principal objeção ao governo do Evo Morales. Até porque, se você analisa o programa dos principais candidatos todos ali, né, conforme eles vinham, incluindo o próprio presidente Evo Morales, não houve quase nenhuma diferença programática, não é? Todos convergiram muito ali digamos, um certo centro. E, enfim, entre o Morales, o Carlos Mesa, né, o Oscar Ortiz, que acabou chegando em quarto, mas que antes era um dos 3 principais candidatos, né, você não tem nenhuma grande diferença programática ali entre eles. Então, o principal questionamento que se fazia era com relação a como foi colocada essa reeleição, né, do Evo Morales, apesar daquele referendo constitucional que não permitiria que ele fosse novamente mais candidato. Bom, esse processo eleitoral, não é, como eu havia mencionado em resposta ali a essa primeira pergunta, ele foi sempre marcado por esse questionamento à legitimidade dessa nova candidatura do Evo Morales, mas que na prática, né, o governo venceu esse debate porque conseguiu de fato impor a sua candidatura tanto institucionalmente quanto socialmente, digamos, mas isso cobrou um certo preço, não é? Foi uma campanha, ao contrário das outras, em que pela primeira vez você não tinha certeza de quem iria ganhar, não é? Estavam ainda as coisas muito em aberto. As pesquisas eleitorais sempre apontaram uma grande possibilidade de que houvesse pela primeira vez um segundo turno, e agora já direto, né? Se houvesse segundo turno seria no voto popular, e que inclusive se fosse para o segundo turno, uma possibilidade maior de derrota do Evo Morales do que de vitória. Mas essa Constituição estabelece que o primeiro turno ele pode se dar também, né, não precisa necessariamente obter mais de 50% dos votos, óbvio, se você obtiver isso já ganha, mas se obtiver pelo menos 40% dos votos com uma vantagem de pelo menos 10% sobre o segundo colocado, você já vence em primeiro turno. Então havia uma possibilidade de dar vitória em primeiro turno com 40 alguma coisa por cento, 10% de vantagem, mas ainda estava tudo muito em aberto. Havia por parte da oposição desde sempre, desde antes, denúncia de que poderia haver fraudes, pelo fato de que o Tribunal Eleitoral também é fortemente ocupado por juízes vistos como favoráveis ao MAS, favorável ao presidente Evo Morales. Havia um descrédito muito forte com relação a essa instituição eleitoral. E, enfim, né, no dia das eleições eu estava lá em La Paz, né, pelo menos lá em La Paz tudo ocorreu de forma muito tranquila, não houve nenhum grande incidente. Havia, né, observadores eleitorais da União Europeia, da OEA, ali cobrindo as eleições. E havia um acordo, não é? Eles haviam implementado um sistema de contagem rápido, que é uma sigla, TREP, T-R-E-P, né? Eu não lembro exatamente o que significa essa sigla, não é? Mas que tem a ver com a contagem a partir de das atas das urnas digitalizadas, que eram enviadas ali rapidamente para a corte, para a partir dali fazer uma contagem, não é? Havia um acordo entre o órgão eleitoral e esses observadores de que já nessa noite desse domingo das eleições, dia 20 de outubro, o tribunal divulgaria essa contagem rápida do sistema TREP, né? Até às 10 da noite ele iria divulgar aos 90 e poucos por cento de contagem, não é? Só que por volta de 8 da noite ele havia divulgado com 83% dessa contagem rápida já apurada, onde dava
Morales na frente, com uma diferença de 7% sobre o segundo lugar, né? Ou seja, até ali dava como que fosse o segundo turno, embora pela quantidade de votos que faltava apurar e sobretudo pelas regiões de onde esses votos vinham, né, das zonas rurais onde o MAS e o Evo Morales ainda têm o seu apoio mais forte, havia uma possibilidade matemática de que pudesse ainda ganhar em primeiro turno. Só que o órgão eleitoral resolveu suspender essa apuração, né? Na verdade, cancelou o restante dessa apuração, alegando que já iam então começar a apuração urna por urna, ata por ata, e que você prosseguir com aquela contagem rápida poderia provocar confusões e que, portanto, ela estava suspensa, não iria ser mais retomada. Isso foi o estopim para essas oposições que já vinham desde antes, alegando que poderia haver fraude, favorecimento à candidatura à reeleição do Evo Morales. Não é? Começaram a haver já desde então alguns protestos já naquela noite de domingo. E na segunda-feira, né, pelo meio da tarde, o órgão eleitoral, então inclusive sob pressão da OEA, entre outros, resolveu retomar essa contagem rápida dos TREP, né, e quando divulgou o próximo boletim já com 90 e tantos % já quase terminado, já indicava uma vantagem de mais de 10% para o Evo Morales. Né? Então, desde então, as oposições, né, sob o comando, né, digamos, do candidato à presidência Carlos Mesa, que chegou em segundo lugar, não é? Deu uma declaração alegando fraude, que não reconheceria aquela derrota em primeiro turno, exigindo que fosse feito, né, fosse realizado um segundo turno. A OEA chegou a divulgar, né, uma nota também um tanto quanto precipitada, falando em tendência estatística e tal, de que já teria sido, né, daquele resultado em 83%, como que já indicando esse segundo turno como estatisticamente quase inevitável, que na verdade estatisticamente não era. Mas enfim, isso acirrou muitos ânimos ali, né, e essas oposições seguem ali alegando que foi fraude, né, com manifestações nas ruas, nas principais cidades, com bloqueios de ruas, de algumas estradas, não é? Enfim, marchas ali, ao mesmo tempo apoiadores do governo convocando atos de apoio contra a marcha, não é? Pedindo respeito aos resultados eleitorais, que ao final, depois de totalizado, indicaram uma vitória do Evo, não é? Com 47, alguma coisa, contra 36, alguma coisa do Carlos Mesa. Né? Então, por ali em torno de 11% de vantagem, com mais de 40%, o que já seria o suficiente para essa vitória em primeiro turno. Enfim, o fato é que esse tribunal eleitoral, que já tinha caído, né, em descrédito muito fortemente com relação, né, perante a população, né, essa suspensão da contagem no domingo, assim, sem maiores explicações, né, desculpas que pareceram realmente muito furadas, aquilo foi a última gota que faltava para, né, derramar esse vaso. E você tem agora na Bolívia essa situação incerta ali, não é? Onde o governo alega e tem as urnas ao seu favor que ganhou em primeiro turno, as oposições alegando que não confiam naquele resultado apurado dessas urnas e pedindo um segundo turno. O governo solicitou que a OEA faça uma auditoria urna por urna, cédula por cédula, alegando que seria impossível fazer essa fraude, não é? A OEA aparentemente aceitou fazer essa auditoria, mas eu não sei ainda em que pé está essa auditoria e também não sei se isso vai ser suficiente para acalmar essas oposições, não é? Mas é nessa situação em que estamos, né? Urnas apuradas, indicando primeiro turno, vitória em primeiro turno para o Evo Morales, mas ainda sem que esses resultados sejam aceitos por uma parte significativa dessa população que se inclinou pelos candidatos da oposição, dos quais Carlos Mesa chegou em segundo lugar e que seria então quem poderia ter maiores chances de eventualmente derrotar o presidente Evo Morales num suposto segundo turno.
Bom, com relação às expectativas a esse novo governo Evo Morales, né, uma coisa que é importante se ter em mente é, bom, primeiro que você está numa situação ainda muito incerta, não é? A gente não sabe até onde vai escalar essa situação social ainda bastante volátil na qual a Bolívia está imersa nesse exato momento, não é? Mas partindo do pressuposto de que não tenha havido mesmo nenhuma fraude, que essa auditoria aponte isso e que a oposição então aceite os resultados e o Evo Morales possa assumir em janeiro o seu 4º mandato, a gente precisa lembrar que, já como eu tinha mencionado lá na resposta lá ainda, né, da primeira pergunta, que esse legislativo ele é muito vinculado ao voto na presidência e essas eleições tivemos aí um voto muito mais disperso, não é, entre os vários candidatos, onde o MAS fez, né, uma maioria, mas uma maioria muito menor do que a que ele costumava obter. Então ele até conseguiu obter aí, eu estava olhando agora as projeções com relação à composição da Câmara e do Senado, e tudo indica que ele até vai ter uma maioria, né, 21 senadores dentre 40, e na Câmara ainda não está completamente definido, mas que ele poderia ter uma maioria, mas assim, muito pouco além da metade, e que, portanto, muito aquém dos 2/3 com o qual esteve acostumado. Então, para uma série de questões que o Legislativo precisa opinar, como a escolha dos ministros, né, do Tribunal Eleitoral, de algumas cortes de justiça, a pré-seleção dos candidatos das Cortes Supremas de Justiça, não é, ratificação de embaixadores, enfim, uma série de coisas, eventuais emendas à Constituição, o governo já não teria mais essa maioria, não é, que ele teve folgado, teria que negociar com as oposições, uma coisa a qual ele não está acostumado e que a gente não sabe como poderia se dar, né? Até porque não temos esse precedente histórico imediato com o qual a gente pudesse fazer qualquer comparação, né? Então isso tudo um cenário muito incerto. E se eventualmente essas pressões sociais acabassem sendo muito fortes e por conta disso acabar sendo convocado um segundo turno, ou se porque a auditoria convocada indicar que houve mesmo alguma fraude e que, portanto, tivesse que se repetir a votação, enfim, qualquer cenário desse hipotético em que o Carlos Mesa viesse a ser presidente, então, no caso, teria até um cenário até pior, não é? Porque seria um governo de minoria legislativa, não é? E tendo que negociar muito fortemente com o MAS, que com certeza não estaria nada feliz em ter sido desalojado desse novo mandato através desses meios. Então, você tem, de qualquer forma, os prognósticos de um cenário muito mais volátil para essa nova presidência, seja ela confirmada mesmo do Evo Morales ou eventualmente de algum candidato da oposição, né, no caso o Carlos Mesa. Então é muito difícil opinar, até porque, né, a Bolívia, que segue ainda muito dependente economicamente da exportação de commodities, né, sobretudo gás, mas também minérios, soja e alguns outros produtos agrícolas, que nós estamos atualmente num momento de baixa, não é, nos preços internacionais desse tipo de produtos. Então a Bolívia segue ainda numa condição econômica invejável aqui com relação ao resto da América do Sul, né? Se você imaginar que aqui no Brasil os economistas estão dando, graças a Deus, se conseguir crescer 0,5% no final do ano, a expectativa na Bolívia esse ano é de crescer entre 4% e 4,5% do PIB, não é? Por exemplo, mesmo com toda essa desaceleração que enfrentou. Mas de qualquer forma não seria uma situação econômica também tão folgada quanto a que esteve, não é? Politicamente também vai ser muito mais instável. Então é difícil você fazer um prognóstico das expectativas com relação a esse governo, porque certamente vai ser um governo muito mais frágil. E é importante também remarcar que no próprio processo eleitoral, ao contrário das outras 3 vezes, né, onde havia, né, uma illusio, né, no sentido, né, no latim da coisa, naquele de você estar, né, empolgado com aquela campanha, com projetos, né, com o que aquelas candidaturas representam,
essa eleição, na verdade, foi marcada muito fortemente pela apatia, não é? Quase todo mundo com quem eu conversei, óbvio, eu não é uma amostra, né, estatisticamente significativa que eu tenho, né, porque estive apenas em La Paz durante essa semana pré-eleição, depois também na posterior estive em Cochabamba, mas enfim, mesmo ali, né, um universo muito pequeno de gente com quem eu conversei, por mais que eu tentasse falar o máximo, mas a sensação mais comum que você tinha ali era a apatia, né? Quase ninguém dizia assim com convicção, eu vou votar no candidato X, ou vou votar no candidato Y. A maioria das pessoas dizia, olha, na verdade eu não sei, ainda vou decidir, não é? E quem dizia que já sabia, ou que pelo menos tinha alguma inclinação por alguém, era um voto muito mais por exclusão, não é? Então a maioria dos com quem eu ainda achava que diziam que iam votar no Evo Morales pela reeleição, o faziam alegando que o Carlos Mesa seria o retorno da direita neoliberal e que se ele ganhasse iria ter na Bolívia uma situação como era antes ou como estava na Argentina com Macri. Ao mesmo tempo também, mesmo as pessoas que eu encontrava e que me diziam que iam votar no Carlos Mesa, todo mundo dizia eu vou votar no Carlos Mesa, mas apesar do Carlos Mesa, eu não confio muito no Carlos Mesa, eu acho que ele seria um presidente fraco, mas eu vou votar no Mesa por conta, né, dessa violação constitucional do Evo Morales para forçar essa candidatura, né, apesar de ter perdido o referendo, por terem perdido um pouco o encanto também com o governo, até por essa caminhada ao centro, não é? Ali com esses pactos econômicos com a elite Santa Cruz, que inclusive tiveram, né, um grande papel nesses incêndios na Amazônia boliviana, né, que foram concomitantes com esse aqui do Brasil, né, o aumento do desmatamento, isso tudo, então muita gente um pouco decepcionada com o governo com isso, mas era isso, ao mesmo tempo também não conseguia se empolgar com Carlos Mesa ou com nenhum dos outros da oposição, porque, como eu falei, os programas oferecidos nessa eleição eram basicamente os mesmos entre todos, né, não havia grandes diferenças programáticas. Então foi uma reeleição marcada muito por uma apatia, não é? Então também uma das palavras que eu mais escutava era medo. Então se os que apoiavam o Morales diziam fazê-lo por medo de que o Carlos Mesa pudesse ser um Macri, né, na Bolívia, também vários dos que diziam que votariam no Mesa, apesar do Mesa, né, justificavam isso por medo de que uma nova candidatura a Evo Morales, por conta desses questionamentos, né, supostamente antidemocráticos, que esse novo governo do Evo Morales pudesse ser como o Maduro na Venezuela ou o Ortega na Nicarágua, não é? Então, as expectativas para esse novo governo, na verdade, não são das melhores, não é? Vamos ter que ver como é que fica essa coisa, inclusive, como mencionei, passando até por essa convulsão social que o país está vivendo nesse exato momento e que tem a ver com o acatamento ou não dos resultados eleitorais que dão essa vitória para o Morales no primeiro turno. Então vamos precisar ver como é que vai ficar isso daí, não é? E se uma vez, né, acatados esses resultados, como é que vai se dar isso ao longo do governo, não é? Porque um governo que não vai ter essa maioria institucional mais tão folgada, né, já com ânimos um tanto quanto acirrados da sociedade civil, e enfrentando, não é, uma situação institucional mais delicada e uma situação econômica também menos folgada do que a que ele teve nos últimos anos, não é? Então é aí que nós estamos com relação à Bolívia.